Graças e paz, irmãos. Vamos abrir o livro de Esdras, capítulo 3. Aquele remanescente de cerca de 5.000 pessoas, conforme consta no capítulo 2, eles chegaram em Jerusalém para povoar as cidades. Capítulo 3 de Esdras. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Tão cheio de significado esse versículo, porque enquanto em Babilônia o povo estava desintegrado, em Jerusalém eles se ajuntaram como um só homem. Somente em Jerusalém, que é o lugar que o Senhor escolheu. A palavra Jerusalém significa lugar de paz, cidade do Senhor. Somente nessa base o povo poderia se juntar como um só homem. Jerusalém se tornou a centralidade do povo de Israel. Quando muitas coisas que tomaram o centro do povo de Deus, eles usurparam o centro, passou a permear em Babilônia o povo de Israel, eles deixaram de ser um só. Mas quando eles chegaram em Jerusalém, a única base que eles tinham de atração era a própria cidade, o próprio testemunho do Senhor. Isso mostra para nós, no nosso tempo, que o Senhor quer restaurar o centro da sua obra, a base da nossa comunhão, a base da unidade. Quantas coisas têm estado no nosso meio que simplesmente nos separam uns dos outros. Mas, quando a gente lê o livro de Efésios, vamos apenas dar uma olhada, e nós vamos voltar para Esdras, então você marca, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 7, no final do verso 7, diz assim: segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. A graça tem uma riqueza que é derramada sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então você vê que o mistério da vontade de Deus se torna revelado pela graça de Deus em toda sabedoria e prudência. E esse mistério é que Deus quer reunir, Ele quer restaurar, Ele quer congregar todas as coisas em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu ali na restauração da casa do Senhor. Deus trouxe de volta tudo que antes foi perdido e levado a cativeiro. O Senhor estava restaurando agora em Jerusalém. E isso é uma tipologia da obra que Deus está fazendo no tempo dos fins, de restaurar todas as coisas em Cristo Jesus. Quando o nosso Senhor de fato é o centro da nossa comunhão, nada poderá nos dividir. Quando Ele somente for o nome que está acima de todo nome, ninguém mais vai querer estar um sobre o outro. Quando Ele for a base do nosso serviço, então nada poderá impedir caminharmos juntos e colaborarmos com os outros, porque na verdade a obra de Deus e a casa de Deus é uma só. Amém, queridos? Então o mistério da vontade de Deus é restaurar e congregar todas as coisas em Cristo. Se outras coisas tomam o lugar que Deus apontou,
esse ali de Deus, então essas coisas nos separam. Existe um livrinho maravilhoso do John Stott, chamado Cristianismo Equilibrado. Um livrinho antigo, maravilhoso. E ele fala de duas coisas que geram divisão entre o povo de Deus. A primeira são desvios teológicos, que quando a gente sacrifica as doutrinas fundamentais da fé, jamais poderemos caminhar junto. E isso é verdade. Não pode haver o ecumenismo antibíblico entre nós, onde sacrificamos a verdade para andar juntos. Não, isso não é a obra de Deus. A comunhão e a unidade é em torno da palavra, é seguindo a verdade em amor. Mas o John Stott sabiamente diz o seguinte, que ainda que nós venhamos ter bem firmada a doutrina apostólica, as verdades centrais da fé, ainda assim poderemos andar separados. Quando? Quando o nosso problema não for doutrina, quando o nosso problema for nós mesmos, nossa personalidade, nosso orgulho, a nossa busca pelo poder. Ou seja, se o nosso ego é maior do que a cruz, nunca poderíamos andar juntos. A cruz derruba o nosso ego, a cruz derruba o nosso orgulho e nos leva a cada um de nós não almejar nada para nós mesmos, mas tudo para Ele. Então é um problema de personalidade. Muitas pessoas não conseguem andar juntos. Não é porque eles pensam hereticamente sobre algumas coisas da Bíblia, mas porque o ego é uma heresia. O orgulho é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, queridos, o Senhor está reunindo todas as coisas em Cristo. E para Ele reunir todas as coisas em Cristo, Ele tem que tirar tudo que está no lugar de Cristo. Todas as coisas que estão atrapalhando o avanço da restauração na casa de Deus, do Espírito do Senhor. Isso é muito importante para nós, porque se nós entendemos que o povo de Deus é um só, nós também começaremos interiormente a nos receber uns aos outros. Eu me lembro que eu morei no ano de 91 a 92, numa cidade do norte de Minas, lá perto do Governador Valadares. Eu morei na cidade por assim 1 ano e 4 meses. E um dia eu conversando com um irmão em frente a um templo, em frente a um local de reunião, e eu entendi que ele queria me arrebanhar para aquele grupo de irmãos. Então chegou uma hora que ele me perguntou, o assunto foi andando, e aí ele perguntou para mim, mas irmão, você é de qual igreja? E eu falei para ele, eu sou da mesma igreja que a sua. Eu falei, então você é da Assembleia? Eu falei, claro, o livro de Hebreus fala que nós chegamos à Assembleia dos Santos. Se a Assembleia que você fala é a união do povo de Deus, eu sou da mesma igreja que a sua. Oh, glória! E aí ele falou, então vem reunir conosco. Eu falei, então vamos agora. Ele falou, não, agora não, agora tem uma reunião de membros. E você não pode participar. Eu falei, mas eu sou membro da Assembleia. Então ele começou a entender que a Assembleia de Deus que ele estava falando não incluía todos os filhos de Deus. E eu era filho de Deus, pela graça de Deus, sou um filho de Deus. Então ele se tocou que muitas das vezes a igreja de Deus que nós falamos, ela é menor do que de fato a igreja de Deus diz que é. Imagine que você tem 5 filhos. Você deixaria entrar 3 e largaria os 2 na rua para passar a madrugada na rua? Não. Mas se na nossa casa só cabem 3 filhos, estamos com um problema muito grande. Então, quando a gente entender que a casa de Deus não são as estruturas, mas sim o rebanho único do Senhor, nós nos abraçaremos uns aos outros sem acepção de pessoas. Ainda que muitos irmãos se reúnem em muitos lugares, estrategicamente Deus coloca irmãos em muitos lugares, mas nós precisamos restaurar esse testemunho de que o povo de Deus é um só. Outra vez, na mesma cidade, eu estava num lugar para reunião de oração, e entrou um ancião, e ele olhou, os irmãos que estavam comigo estavam de joelhos, e algumas irmãs tiveram a cabeça.
Então aquele irmão olhou para mim e falou assim: você é da congregação? Eu falei: eu sou. Oh meu Deus, como é que eu nunca ouvi falar de você? Eu falei: porque eu vim do Rio de Janeiro. Ele falou: mas eu sei todos os irmãos que são da congregação cristã lá no Rio de Janeiro também. Você ora de joelho? Eu falei: eu oro de joelho. Você é um ancião? Eu falei: sou também. Porque, segundo a Bíblia, os anciãos eram os presbíteros ou os pastores da igreja local. Ô irmão, ele me salvou com a paz de Deus, e eu salvei ele também. Mas ele foi esquadrinhando quando ele entendeu que a congregação cristã que eu estava me referindo não era uma denominação, mas era a comunhão dos filhos de Deus. Ele ficou com raiva de mim. E esse é um problema muito grande. Daquele momento em diante eu passei a ser primo dele, mas não irmão. Eu era filho de Deus, agora eu passei a ser criatura. Uma hora eu estou no céu, outra hora eu estava no abismo perdido. Rapidamente, porque as estruturas nos separavam. Eu não estava na graça de Deus, porque a graça de Deus era aquele lugar ali, aquela congregação ali, aquele sistema em si, e não a graça em Cristo Jesus nosso Senhor. Às vezes as pessoas me perguntam: você é presbiteriano? Eu sou, porque eu creio no presbitério. Onde eu moro, nós procuramos entender que não temos um sistema pastoral. Nós cremos que o povo de Deus é um só. E temos alguns pastores que funcionam como presbíteros. É isso que Paulo e a Bíblia ensinou. E assim nós estamos protegidos de abuso de autoridade, nos sujeitando uns aos outros. Mas quando entende que o presbiteriano que eu me refiro não é aquela estrutura presbiteriana, eu já arrumei um novo problema. Irmãos, eu também sou batista, no sentido de que eu creio no batismo. Também sou pentecostal. Amém. Dou os pulos também, irmãos. Que o Senhor abra os nossos olhos. Porque ainda que o Senhor restaurou várias verdades no longo da história, mas todas essas verdades são aspectos da pessoa e da obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Imagine que você tem um motor de um carro. Você não pode tirar um parafuso e falar que aquilo ali é um motor. Não, aquilo ali é uma parte do motor. Hoje nós temos as verdades de Deus desfragmentadas, e cada um pega aquele parafuso, aquela parte, diz que tem toda a verdade, e passa a se congregar em torno daquilo e excluir os outros. Mas nós precisamos ver que a verdade de Deus é uma totalidade dos fundamentos das doutrinas cristãs. Nós não podemos esfacelar a palavra de Deus e tirar o que nós mais nos identificamos. Não só de como viver ao homem, mas de toda a palavra de Deus. Então Deus quer restaurar tudo aquilo que diz respeito a Cristo e a igreja. E é isso que Ele está fazendo. Ele agora está restaurando todas as coisas em Cristo. O que Ele está trazendo de volta é a centralidade do nosso Senhor no meio do seu povo. Ele é o centro, Ele é o cabeça, Ele é o fundamento, Ele é o conteúdo. Então, querido, quando nós chegamos no livro de Esdras, vamos voltar para o capítulo 3, a gente encontra, em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Queridos irmãos, por acaso não é isso que Paulo fala? Que ainda que somos muitos membros, na verdade somos um só corpo em Cristo Jesus. Um só corpo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos um só corpo. E assim levantou-se Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecer holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases,
E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Se formos seguir uma estratégia de guerra, eles fizeram a coisa completamente errada. A primeira coisa que você tem que restaurar, quando você vai restaurar uma cidade, você tem que restaurar as muralhas para que o inimigo fique do lado de fora. Mas o que eles fizeram? Eles primeiro restauraram o altar e eles ficaram desprotegidos. Sim, se olharmos isso humanamente, mas quando nós olhamos do prisma de Deus, nós vamos entender o seguinte: quando chegamos no livro de Ezequiel, e que a casa de Deus foi destruída, o testemunho do Senhor foi perdido, a glória de Deus voltou para os céus. E agora, o Senhor, que era Deus dos céus e da terra, passou a ser apenas o Deus dos céus e não mais da terra. Por quê? Porque o altar de Deus em Jerusalém foi destruído e o seu povo foi levado cativo para a Babilônia. O que é o altar? O altar representa a cruz de Cristo. O altar representa aquele ponto aonde consagramos tudo a Deus. Como disse certo alguém, o que é consagração? Consagração não é você dar alguma coisa a Deus. Consagração é você tirar as mãos daquilo que pertence a Deus. Você não tem nada. Se nós estamos em Babilônia, achamos que temos alguma coisa, então nós vamos ofertar alguma coisa ao Senhor. Mas se nós estamos em Jerusalém, reconheceremos que não temos nada e que tudo é dele. No livro de Atos, os irmãos viviam essa posição de Jerusalém, e ninguém considerava coisa alguma como sua, mas eles tinham tudo em comum, porque eles eram apenas mordomo e o Senhor o cabeça e soberano sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar, quando nós chegamos no livro de Esdras, a primeira coisa que eles têm que restaurar é o altar, porque o altar é a base da comunhão com Deus. O que eles queriam trazer de volta à terra não era a segurança humana. O que eles queriam trazer de volta para a terra, o que era a presença de Deus. Por isso eles edificaram o altar, para sacrificar holocaustos ao Senhor, para terem sangue sobre o altar, e ali o Senhor voltaria a sua presença na terra. Então se cumpre algo que está lá no livro de Zacarias, de que o próprio Senhor seria a muralha ao redor de Jerusalém. Quando temos um altar em Jerusalém, o Senhor é a muralha de Jerusalém. Mas quando construímos uma muralha com nossa força humana, mas nós não somos 100% consagrados a Deus, então o Senhor não é a nossa muralha. Nós ficamos protegidos. Eles estavam debaixo do terror dos gentios, dos povos. É claro que havia zona de conflito, de guerra, mas eles preferiram restaurar o altar. Irmãos, e é isso que falta em nossos dias. Primeiramente, o Senhor quer que venhamos restaurar o altar, mas é o altar do Senhor, não os nossos altares. Você se lembra de Jeroboão? Ele levantou altares falsos em muitos lugares, e ele impediu o povo de Deus voltar a Jerusalém. É assim que tem acontecido em nossos dias. Às vezes nós falamos, fulano é da minha igreja, não é do outro. Isso é um altar falso. O Senhor só tem uma única igreja. Às vezes moramos numa mesma rua com vários irmãos. Mas eles são de outras igrejas. Irmãos, que o Senhor nos cuide disso. Nós podemos reunir em lugares diferentes, talvez na conjuntura ou na circunstância em que nós estamos. Mas, irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos para vermos que o povo de Deus é um só. Como deixaremos de amar os irmãos, de socorrer os irmãos, por confessarmos que eles são de outras igrejas e nós de outra igreja? Se nós entendermos o que é a igreja, que é o povo de Deus, as escamas dos nossos olhos vão cair, e nós poderemos nos abraçar uns aos outros e tirar do nosso meio as coisas que geram separação uns com os outros. O Senhor quer abrir os nossos olhos para essas coisas. Você se lembra de João 17? Ali tem uma oração, que é a única oração que o Senhor Jesus fez, que Deus não respondeu ainda 100%. Por que Deus não respondeu 100%? Porque depende da nossa obediência. Tudo que o Senhor Jesus orou ao Pai, Ele respondeu imediatamente. Mas em João 17 Ele fez uma oração que não depende só do Pai, depende do seu povo entender o propósito de Deus.
Qual a oração que o Senhor fez em João 17? Que assim como Ele e o Pai são um só, que nós também sejamos um só nele. É nele. Não é de um lugar para o outro lugar, de um ministério para outro ministério, não são coisas daqui, terreno. Ele diz: eu lhes dei a tua glória, e lhes dei conhecer o teu nome, o nome do Pai. Somente no livro de João e nas epístolas de João, a palavra Pai aparece cerca de 100 vezes. Você já pensou nisso? Mostrando que o povo de Deus é a família de Deus e que Ele preparou uma mesa diante de nós para estarmos juntos como a sua família. Mas aquela glória é a comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo, onde ninguém está buscando nada para si, onde o Filho não faz nada em detrimento do Pai, nem o Pai em detrimento do Filho, onde mesmo ainda que o Espírito Santo seja Deus, na economia de Deus, o Espírito Santo, embora sendo Deus, não falará nada de si mesmo. Você imagina isso? Mas tudo que tiver visto e ouvido, Ele anunciará. E disse o Senhor Jesus: Ele me glorificará. Ou seja, o ministério do Filho seria se esconder para revelar a glória do Filho de Deus, embora Ele seja Deus. Se o Espírito Santo é Deus e não fala de si mesmo, quem somos nós para ousar falar alguma coisa que a Bíblia não diz? Para inventar coisas que o próprio Deus não criou, para termos atitudes que o próprio Deus falou para nós não termos. Por acaso não foi pela desobediência, pela obstinação do povo de Deus no passado, que veio o cativeiro babilônico? E não é por causa disso que hoje, como povo de Deus, nós estamos, de certa maneira, envergonhando o Senhor pela falta de unidade. Estamos divididos em muitos grupos, com muitas bandeiras, com muitos nomes, com muitas lideranças individualistas, exclusivistas. O Senhor quer realmente promover um arrependimento no nosso coração. Tudo que fizermos por amor, Ele nos entende e nos ama. Ele nos cobre com sua graça e com sua misericórdia. Oh, irmãos, Ele amou o seu povo lá na Babilônia, mas chegou uma época que o tempo do povo sair do cativeiro e voltar para Jerusalém havia chegado. Agora, nesse tempo, o Senhor envia a sua palavra. Todos foram chamados para voltar a Jerusalém. Mas você se lembra quantos por cento voltaram do povo de Deus para Jerusalém? 5%. Será que esse é o seu problema? Será que esse é o meu problema? Nós estamos buscando uma zona de conforto para nós? Nós estamos procurando alguma coisa para nós? Ou será que nós estamos dispostos a nos render diante do altar do Senhor e confessar: Senhor, nada para nós, tudo para Ti? Será que estamos dispostos, irmãos, a pensar menos em nosso lucro, em nossa posição, em nosso nome, em nossa reputação, e pensar no testemunho do Senhor? Então, queridos, aquele remanescente que voltou a Jerusalém, eles perderam tudo. E ainda assim Deus os entesourou. Deus providenciou toda a necessidade deles, Deus supriu, porque Ele queria a casa dele edificada. Mas aqueles que buscavam interesse próprio, alguns tinham grandes negócios, eles ficaram em Babilônia. Quantas coisas ainda nos prendem nessa terra? Eu me lembro que em São Paulo, quando eu morei, eu conheci um servo do Senhor muito precioso, falando da unidade, da restauração da igreja. Ele começou a visitar uma região do Rio de Janeiro, onde eu morei, pela graça de Deus, pregando o Evangelho. Surgiram muitos irmãos, começaram a viver essa vida de unidade. E alguns colaboradores desse irmão que me encontrou em São Paulo, desse obreiro, passaram por lá e geraram divisões entre os irmãos. Porque eles falaram que a igreja eram eles e não os outros. E se os outros quisessem viver como igreja, tinha que perder tudo e congregar com eles. E, meu Deus, que situação! E aí nós estávamos ali, dentro da comunhão de São Paulo, e ele tocou nesse ponto comigo e eu falei para ele: irmão,
Você e seus companheiros estão cooperando para uma divisão daquela cidade. Mais uma divisão. Quantos nomes de igreja existem no rol dos nomes de igrejas hoje? Será que 100? Será que 200? Será que 1000? Você tem ideia? O censo que foi feito, quantos nomes existem de igreja? Quantas centenas, para não dizer milhares, que existem? Então aquele irmão me ouviu e falei, eu te faço uma proposta. Vamos visitar aquela região. E nós vamos apenas como 2 servos do Senhor. E nós vamos encorajar aqueles irmãos a reunirem juntos, mas para os interesses de Cristo, e não para os interesses de um ministério partidário. Os olhos daquele obreiro se encheu de águas. E ele falou que não poderia fazer isso. Porque o ministério que ele seguia, ele não permitia os irmãos se reunirem somente em nome do Senhor Jesus. Eles tinham que levar um outro nome sobre eles. Tinha que ser a igreja debaixo da autoridade daquele ministério. Ô irmãos, isso não é uma vergonha no nome do Senhor? Dividir o povo de Deus por ministérios. Eu sou natural do Rio de Janeiro e existe um bairro chamado Madureira. E quando eu estava em São Paulo, eu conheci alguns irmãos. E eles perguntavam para mim, você é de qual ministério? Eu falei, segundo a Bíblia, só tem um ministério. Não, tem mais. Eu falei, tem um outro também, que é o ministério da condenação. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Temos o ministério da reconciliação. O ministério da vida, o ministério do Espírito, e temos o ministério da morte, da condenação do Velho Testamento. Porque prega a palavra, mas a palavra não habitava dentro de nós. Então tentávamos praticar e não ia. Embora somos muitos, somos um só corpo. E como pode aquele irmão falar que ele era da igreja do ministério de Madureira, mas Madureira era um bairro do Rio de Janeiro, que o ministério do Rio de Janeiro se dividiu em vários. E agora temos em São Paulo, em muitos lugares do Brasil, uma igreja, uma cidade do ministério que está em Madureira, lá no Rio de Janeiro. Ô irmãos, o que isso pode ser chamado? De uma sucursal, uma filial. É como se fosse uma empresa. Então o que acontece? Numa mesma cidade, vem missionários representando uma empresa. Então tem que estabelecer uma mini empresa ali com o seu título, com o seu nome. Isso divide o povo de Deus. Quando nós encontramos esse testemunho de que o povo se uniu como um só homem em Jerusalém, esse é o princípio que o Espírito Santo plantou no Novo Testamento. O que Jesus falou? Eu edificarei a minha igreja. Uma só. E quando os apóstolos pregavam, depois você vai encontrar a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Corinto, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira. Você não vê as igrejas em Tiatira como se fosse dezenas, centenas e milhares. A igreja em cada lugar é uma só. O povo de Deus é também. Mas nós aprendemos muita coisa em Babilônia. Babilônia tem muitas sinagogas, tem muita independência. Nós herdamos isso. E agora que estamos no final dos tempos, que o Senhor está restaurando a sua obra, Ele quer que o seu filho volte como uma noiva preparada para Ele. Ele quer abrir os nossos olhos. Amém, queridos? Ô irmãos, eu sei que isso é uma luta para nós nesses dias. Mas se pelo menos nós pudermos entender que nós somos um só no Senhor, que podemos nos amar uns aos outros, que podemos simplesmente cooperar uns com os outros pelos interesses de Cristo, como o Senhor já terá ganhado espaço no nosso coração. Mas para isso acontecer tem um altar que precisamos voltar. Você se lembra do tabernáculo? Haviam 3 compartimentos. Imagine que você chega no lado exterior e você quer entrar aonde vai o sacerdote. Antes de você entrar, você tem 3 instrumentos do Senhor ali no lado exterior como meio de você entrar para dentro. Você se lembra quem que tinha primeiro no lado exterior? Primeiro você tem um altar. O altar representa o juízo de Deus. Você é digno de entrar no tabernáculo do Senhor. O altar representa a cruz.
E a cruz diz para nós que todos fomos crucificados com Ele, que Deus não conta com a nossa carne, Deus não conta com a nossa mente rápida, Deus não conta com a nossa estratégia natural. A igreja não é uma empresa que temos que fazer um curso de marketing para como multiplicar membros e criar estratégia. Não, isso não é igreja. Temos que encontrar a cruz do Senhor e entender que se vamos servir o Senhor, Ele precisa capturar o nosso coração. Precisamos depender do Espírito Santo. E quando você vê o altar, ao lado do altar você tem uma bacia de bronze. O bronze na Bíblia fala do juízo de Deus, e a água fala da palavra. Os sacerdotes tinham que lavar as suas mãos naquela bacia. Aquilo funcionava como um espelho. Quando você vê o seu rosto na bacia, quando você vai lavar as suas mãos, isso significa que a palavra de Deus está nos julgando. Nossas mãos precisam ser lavadas pela palavra. Aí sim nós podemos entrar. Quando nós entramos naquele compartimento, encontramos ali um candelabro. Esse candelabro é todo de ouro. E isso é a restauração dos livros de Esdras e Neemias. E o que é esse candelabro? O livro de Apocalipse mostra que aqueles 7 candelabros que o Senhor mostrou ali a João são as 7 igrejas que estavam na Ásia. Uma igreja por cidade. Ele era de ouro porque a igreja é formada pela natureza de Deus que é divina. O Senhor tem que nos limpar de tudo aquilo que é humano. Isso é a restauração da casa de Deus. Então, queridos, o povo, em primeiro lugar, restauraram o altar. Olha, irmãos, nós perdemos tudo quando encontramos o altar. Como assim perder tudo? Nós perdemos tudo que nunca deveríamos ter ganhado. Nunca deveríamos ter segurado. Nunca deveríamos ter nos misturado com essas coisas. O altar é um meio, é um instrumento de Deus nos purificar para sermos somente dele. Você lembra do livro de Hebreus? Quando diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais importante que espada alguns dos mundos. Você se lembra que no altar do Velho Testamento eles traziam um animal e o sacerdote matava aquele animal, depois cortava ele em partes, colocava aquelas partes aceitáveis a Deus sobre o altar, e ele tinha que ser consumido pelo fogo até se transformar num punhado de cinza. Você se lembra disso? E o que Paulo fala? Em Romanos 12, Paulo fala que nós, pela graça de Deus, devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Que isso é um culto racional, para termos a mente transformada pela palavra de Deus. Quer dizer que aquele animal que era sacrificado no Velho Testamento, por um lado é o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Mas agora que esse Cordeiro de Deus morreu por nós, Ele nos chama a todos nós tomarmos a cruz e morrermos com Cristo todos os dias. Se alguém quer vir após mim, o que deve fazer? Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, olhe o altar e siga-me. Então, irmãos, a nossa carne quer coisas para nós, mas o Senhor apresenta um altar para nós. E agora Ele mostra que nós somos esse sacrifício vivo. Como disse Paulo, eu protesto que morro com Cristo a cada dia. Então, uma vez que nos entregamos ao altar do Senhor, que entregamos tudo nas suas mãos, esse texto de Hebreus diz que aquela faca que o sumo sacerdote usava, aquele cutelo, aquele instrumento, é a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela vai separar espírito e alma, juntas e ligaduras. É ela que vai nos cortar e vai tirar de nós, da nossa mente e do nosso coração, tudo aquilo que tem que ficar para fora. E nós vamos ser consumidos pelo fogo da palavra de Deus, pelo fogo do Espírito Santo, até nos tornarmos um punhado de cinza. Ou seja, não haver nada em nós que entristeça o Senhor, que fira o testemunho do Senhor. Isso é a representação do altar. Quão grande é isso? O livro de Hebreus também diz que temos Jesus
sido morto e sacrificado fora da cidade, nós devemos também sair com ele, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente. Isso é o altar, irmãos. É aceitar levar os vitupérios de Cristo, os sofrimentos de Cristo. Se nós de fato formos servir o Senhor, quanta perseguição haverá? Mas quem perseguiu o Senhor? Foi o povo do Senhor. Foram os judeus, porque não entendiam o propósito eterno de Deus. Por isso que nós encontramos esse texto do livro de Esdras, que somente 5% voltou. Porque os 95% não compreenderam claramente a restauração do Espírito do Senhor. Então, irmãos, o povo de Deus se ajuntou como um só. Graças ao Senhor que em muitos lugares do Brasil e em outros países, a oração de João 17 começa a ser respondida. Amém. O Senhor tem alcançado corações e os irmãos estão se dando a comunhão, não no ecumenismo, mas a buscarem diante de Deus como poderemos cooperar uns com os outros pelos interesses do nosso Senhor. Somente pelos interesses de Cristo. Então, irmãos, chegamos ao capítulo 3 de Esdras. Que maravilha, irmãos, que a primeira coisa que eles restauraram foi o altar. Como poderemos ter comunhão se não estivermos dispostos a render tudo no altar do Senhor? Se buscarmos alguma coisa para nós teremos muitos problemas. Mas se falarmos com Paulo, não mais eu, mas Cristo. Oh, irmãos, quanto caminho o Senhor vai ganhar entre nós. Se nós não somente estivermos dispostos a não colocar nossa opinião na obra de Deus, mas a nos submeter para que a palavra de Deus nos governe. O que diz a palavra? O que diz a palavra? O que diz a palavra? Esse é o nosso assunto. Em Babilônia você pode ter uma opinião muito grande. Em Jerusalém você tem um altar. E no altar, nossa opinião é queimada. Só a palavra de Deus tem autoridade sobre nós. Amém, queridos? Amém. Esse é o testemunho, essa é uma posição de Jerusalém. Amém. Então, queridos, eles restauraram o altar. Verso 3, firmaram o altar sobre as suas bases. E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos. Já começaram a anunciar a volta do Senhor. Começaram a anunciar a restauração da casa de Deus, a plenitude da casa de Deus. Como está escrito, e ofereceram um holocausto diário, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e o sacrifício de festa de lua nova. E de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Eles restauraram os serviços, eles restauraram as consagrações conforme o Senhor ordenou na lei de Moisés. A maneira de eles congregar já não era mais como eles aprenderam lá em Babilônia. Eles precisaram restaurar o culto a Deus conforme é a vontade de Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Quantas coisas o Senhor tem que fazer com você? Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer o holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Muito interessante que primeiro vem o altar, depois vem as festas, depois vem os fundamentos. Só pode haver fundamentos quando há altar, porque os fundamentos vão destruir os nossos fundamentos, as nossas ideias. Nós vamos ser contrariados, mas se estivermos no altar, nós vamos falar: eis-me aqui, Senhor. Quando vamos edificar uma casa, temos que cavar fundo até achar a rocha e ali lançar os alicerces. Essa rocha é Cristo. E aí o livro de Efésios, capítulo 2, diz: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, dos quais Jesus Cristo é a pedra angular.
Nós vamos ter que rever a autoridade da palavra de Deus. Vamos ter que lançar os fundamentos da casa do Senhor conforme a doutrina apostólica. Você se lembra de Atos capítulo 2? Quando com uma única pregação de Pedro se converteram cerca de 3.000 almas. Você se lembra disso? E quando chegamos no verso 42, diz assim: e eles perseveravam, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, na comunhão. Em terceiro lugar, no partir do pão. E em quarto, nas orações. Como eles aprenderam isso tão rápido? Se haviam cerca de 3.000 pessoas, são 3 cabeças, 3.000 cabeças, 3.000 opiniões. Por que eles puderam caminhar junto como um único corpo, uma única igreja? É muito simples, irmãos. A pregação que Pedro fez foi tanto diferente da nossa. Porque Pedro pregou o evangelho do reino. O apóstolo Pedro pregou a Jesus Cristo como o Senhor. Ele disse: saiba, pois, toda a casa de Israel com toda certeza. Verso 36 do capítulo 2. Que a esse Jesus que vós crucificaste, vocês são homicidas, Deus o fez Senhor e Cristo. Não apenas Salvador para nos salvar do inferno, não. Ele nos salva porque Ele quer ser cabeça do seu povo. Porque Ele quer nos trazer essa posição do reino de Deus entre nós. Se você tem a sua ideia, você ainda é o cabeça. Você não serve para vir para Jerusalém. Mas se nós entendermos que é o senhorio de Jesus Cristo, todos nós vamos nos curvar ao Senhor. E agora em que nós vamos perseverar? Em qual estatuto? Em qual linha teológica? Irmãos, temos que parar com quase tudo que nós aprendemos. A igreja precisa ser reevangelizada. Temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém, queridos? E a doutrina dos apóstolos produz comunhão, porque as coisas que nos separam vão pelo tempo. E aí nós podemos partir o pão como um só povo de Deus e podemos orar pelos meus. Irmãos, você se lembra que a maior estratégia de evangelização é a unidade dos filhos de Deus? Por isso que Jesus falou que quando formos um, como Ele e o Pai são um, todo mundo conheceria que somos discípulos do Senhor. Nosso testemunho de pregação está enfraquecido. Temos que ter muitas campanhas, temos que criar muitas coisas, porque o poder de Deus quase sempre está enfraquecido entre nós, porque nós estamos divididos como povo de Deus. Você se lembra do Salmo 133? Quão bom e agradável é que os irmãos habitem juntos. Esse é o pensamento do hebraico. Que os irmãos sejam um só. E o Senhor começa a falar que é como aquele óleo que descia sobre a cabeça de Arão, o sacerdote, escorria pela sua barba e descia suas vestes até as solas das suas vestes. Você se lembra disso? Quem é Arão? Como eu falei, que era uma tipologia, o livro de Hebreus mostra que o nosso sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que ele foi ungido com óleo de alegria, no capítulo 2 de Hebreus fala isso. Óleo de alegria, hoje nós estamos tão tristes. Mas o óleo do Espírito Santo é um óleo de poder e de alegria. E a barba, a cabeça é Cristo, e a barba no Velho Testamento representa a autoridade. Isso fala do ministério, dos obreiros na casa de Deus. Quando nós estivermos sendo encabeçados pelo Senhor de Jesus Cristo, a unção que é dele começa a ser derramada sobre os ministérios. E ela vai passar por todo o santo de Deus, por todos os filhos de Deus. Haverá avivamentos tremendos na casa do Senhor, na obra do Senhor. Você não tem unção. Eu não tenho unção. Só Ele tem unção. A unção é dele. Hoje nós precisamos ser reevangelizados. Não precisamos buscar nada na base da divisão. A união produz unção.
A unidade do povo de Deus desencadeia o poder de Deus sobre nós. Oh, irmãos, se o Senhor conseguir nos restaurar a unidade, restaurar a centralidade de Cristo, restaurar o encabeçamento do Senhor, nós não temos noção do que Ele pode fazer em Salvador, do que Ele pode fazer em muitos lugares. Não haverá potestade alguma que poderá resistir à autoridade do senhorio de Jesus Cristo, quando o povo de Deus se une em torno do senhorio dele, do encabeçamento do nosso Senhor. Então aquele óleo descia sobre a barba, que representa o ministério, e enchia todo o povo de Deus. É isso que está falando a restauração de Jerusalém. É isso que está falando em relação à casa de Deus. E aí nós chegamos um pouco mais adiante no capítulo 3. Verso 7: deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para jogo, segundo a permissão que lhes tinha dito, que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Essa é uma outra coisa maravilhosa. Era necessário haver provisão financeira. Mas para onde era destinado o dinheiro em Jerusalém? Porque em Babilônia eram vários negócios. Mas em Jerusalém, para onde vai o dinheiro? Isso é algo que o Senhor precisa tratar com você. O dinheiro de Jerusalém são para os interesses de Cristo. Quando os apóstolos pregaram o Evangelho, o que diz a Escritura? O que Pedro falou? Não temos ouro nem prata. Eles não abusavam do dinheiro dos irmãos. Toda aquela provisão era para a obra de Deus. Eles supriam as viúvas, os necessitados, os órfãos e os ministérios. Mas eles se contentavam. Eles não pediam nada para si. Eles criam na volta do Senhor. Eles não construíam seus impérios, seus palácios. Não havia necessidade entre eles. Porque tudo que eles tinham, eles repartiam uns com os outros. Então, queridos, eu vou terminar aqui. Precisa vir madeira de jogo. Nós vamos fazer um intervalo. E com a graça do Senhor, nós vamos ver essa questão da madeira que tem que vir da terra dos gentios para poder construir a casa de Deus que está no Jerusalém.